Abra a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 5. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Nós temos um grande desafio aqui, que é o tempo. Ainda que todo pastor, quando é convidado, dá a ele a liberdade do tempo. Diga, fique à vontade. Mas também diz a própria palavra de Deus que o Espírito está sujeito ao profeta. Então nós teremos um desafio aqui de tentarmos administrar o tempo da melhor maneira possível, mas também não engessarmos o Espírito Santo de Deus para que ele fale aquilo que ele quiser falar. O outro desafio que nós temos aqui, como de manhã, é sermos todos reféns do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a responsabilidade de falar como instrumento de Deus. Você tem a responsabilidade de ouvir e permitir que não eu, mas a palavra de Deus penetre no teu coração. Um dos textos bíblicos que eu mais amo, irmãos, e tento vivê-lo, é Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem a capacidade de tratar de todas as áreas das nossas vidas. Se somos tricotomistas, ou seja, somos formados de corpo, alma e espírito, a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz que ela tem poder para tratar do corpo físico. Ele pode te curar de qualquer enfermidade. Quem aceita e recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu sou testemunho disso e creio que outros aqui também são testemunhos de que ouvindo a palavra de Deus foram curados pelo poder dessa palavra. Também creio que a palavra de Deus é o meio mais eficaz de tratar da alma, curar uma alma angustiada, amargurada, uma alma raivosa, curar um coração machucado. Eu creio que o poder da palavra de Deus pode curar uma alma, um coração. Como tenho certeza absoluta, e aí a certeza, convicção, plena convicção, até para aqueles que não são tricotomistas, são dicotomistas, ou seja, não acreditam no corpo formado por esses três elementos, corpo, alma e espírito. Até para aqueles que não acreditam, com certeza de uma coisa não duvido. Sobretudo, a palavra de Deus trata do nosso espírito. E é ela, a palavra, a quem eu evoco aqui a responsabilidade, muito mais do que o meu conhecimento, para compartilhar algo com você nessa noite. Texto aberto, Hebreus capítulo 5. Nós vamos ao desafio de lermos todos os 14 versículos com atenção, porque é muito importante a atenção no texto. Vamos lá? Sendo todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus. Presta atenção, eu vou repetir. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E ele pode ter compaixão pelo ignorante, aquele que não tem conhecimento, e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, ele deve, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, àqueles que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que o temia. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação. Porquanto vós sois tardios em ouvir, porquanto já devias ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade.
E também aqueles que pela razão do uso tiveram os seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Somente até aí, curve a sua fronte, feche a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, nos faça percorrer nessa noite pelos caminhos da tua revelação. Nos dê a tua palavra direto do teu trono para os nossos corações. Que eu vença, Deus, qualquer tentação de falar dos meus próprios conhecimentos, ou por algum conhecimento que eu tenha, porque eles são ineficazes e também são insuficientes. Que o Senhor produza boas sementes de palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos a uma reflexão prática e objetiva em cima de um dos textos que eu considero mais difíceis de compreensão da Bíblia Sagrada. A princípio, vamos tentar aqui contextualizar o texto para entendermos, mas para isso você terá que também vencer o desafio da inquietação, da distração e da preocupação com outras coisas que são menos importantes agora do que a palavra. A superveniência, a primazia, a partir de agora, e deve desde o início do culto, na realidade, ser da palavra de Deus. Vamos lá. A carta aos Hebreus, que eu, como a maioria daqueles que estudam a palavra de Deus, não tem coragem de definir o seu autor, alguns podem até entender, e a maioria, que talvez fosse o apóstolo Paulo. Eu, como tantos outros, também vou chegar à conclusão que o estilo literário difere de Paulo. Se você observar as cartas de Paulo e observar o estilo literário da carta aos Hebreus, vai perceber que é diferente. Alguns vão sustentar que talvez Paulo não tenha escrito diretamente, mas ele usou um amanuense, aquele homem que era responsável por transliterar, escrever, a tornar público aquilo que alguém pensava. Paulo, por vezes, fez uso de alguém que fosse instrumento dele nesse sentido, até porque sofreu durante um tempo com malária e alguma dificuldade com as suas vistas. Isso fica muito claro na carta de Paulo à igreja em Gálatas. Outros podem imaginar que foi Lucas, mas uma coisa é bem verdade, o que aproxima Paulo da carta aos Hebreus, aí vem o sentido pragmático da palavra. A carta aos Hebreus nada mais é do que uma carta escrita aos dispersos das 12 tribos de Judá. Se você observar, é a carta aos Hebreus. Hebreu é o povo que deu origem aos judeus, descendentes de Éber. A partir desta família que surgiram os hebreus. Antes, quando Deus, desde o chamado de Deus a Abraão para formar o seu próprio povo, e ao chegar no deserto e esse povo começar a tomar consistência de uma nação, e só quando eles entram na terra de Canaã é que viram um estado civil de direito, e aí sim torna-se Israel, mas antes de tudo são hebreus. E por que a preocupação aqui? Por que a carta aos Hebreus? Porque eles estão sofrendo algo que você sofre e eu sofro. Pressão para abandonar. Eu vou trazer à memória alguns pontos e de manhã, quem não estava ficará fácil, em nada se prejudicará. Quem estava terá mais facilidade. É a tentação para não cair, a tentação que nós falamos que Pedro sofreu aqui, não suportou. E acabou caindo, ainda que por um prazo de tempo. Eu já vou trazer aqui um pensamento com relação a isso. A carta aos Hebreus é a carta para aqueles judeus dispersos, numa época em que pelo menos 2 enfrentamentos eram assintosos. O primeiro, dentro da própria religião tinha perseguição. Por quê? Porque alguns que tinham sido iluminados, renovados pelo Evangelho de Cristo, estavam voltando às práticas da religiosidade judaica. Quando Cristo se manifestou nesta terra e pregou o seu evangelho, fizemos isso aqui pela manhã, ele trouxe uma nova aliança, uma nova perspectiva. Agora, a relação com Deus não dependia mais de um sistema literalmente litúrgico, não dependia mais de um sistema engessado pela religiosidade das práticas. Quando Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz do Calvário e acabou com um sistema simplesmente religioso, e atenção, religiosidade o termo não é pejorativo. Como tudo na vida, com o tempo perde o sentido. Religião vem de religare, do latim religare, que significa nos religar a Deus. Então perceba que a religião é uma palavra boa, positiva. A religião é boa, ela serve para nos ligar a Deus. Mas o que fez o homem? Pegou um sistema que Deus estabeleceu para ele se relacionar com Deus e tornou esse sistema engessado pelos conceitos humanos, sentimentos humanos e, atenção, pela banalidade, pela prática simplesmente rotineira. Esqueceram que a melhor relação com Deus é a pessoal, é a intimista, é aquela que quebra a frieza da banalidade e da religiosidade pelo tradicionalismo.
A carta aos Hebreus é aqueles que não suportavam a pressão dentro, porque dentro tem pressão. A carta aos Hebreus era aqueles que não suportavam a pressão de fora, porque alguns queriam se manter fiéis a Deus. Alguns queriam se manter fiéis à pregação do Evangelho. Por exemplo, eu posso trazer aqui ao raciocínio, a tela do raciocínio, o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4, que talvez seja o texto basilar da carta aos Hebreus, que diz: é impossível que alguém, uma vez renovado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, retroceda às práticas anteriores. O que ele está dizendo com isso? Você foi liberto, você aceitou Jesus Cristo, você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, do Evangelho de Cristo, e você volta às práticas anteriores. É impossível alguém que foi liberto voltar. Por um motivo muito simples. É aí que entra o texto que eu li, irmãos. Sabe por quê? Eu vou dizer. Aí começam umas discussões que eu não tenho mais tempo. Perde salvação, ganha salvação. Eu não estou aqui para discutir teologia. Eu estou aqui para mostrar a eficácia do que Jesus Cristo fez por você e por mim. É com isso que eu me preocupo nos últimos anos, irmãos. É com isso que eu me preocupo em pregar para pessoas que estão precisando de Jesus Cristo. Gente como Pedro, que caiu, que fraquejou. Mas eu vou chegar lá já. Deixa eu ir ao contexto para você entender. A carta aos Hebreus, irmãos, valoriza a fé em Deus. Vamos lá rapidamente, porque eu preciso vencer o desafio da prolixidade, que eu sou vítima dela, ou seja, entro nos detalhes demais. Vamos lá. Hebreus capítulo 11 começa falando do que é a fé. Olha se eu não estou no contexto. Se eu disse que a fé, se eu disse que a vida em Cristo parte de uma intimidade, amor é subjetivo, irmãos. Eu posso virar e dizer ao Fabinho: Fabinho, eu te amo. Fábio Leonardo, com todo respeito. Eu te amo. E daí? O sentimento, o amor é subjetivo, é abstrato. Eu digo para ele que amo. Aonde está a prova desse amor? A materialidade, são as minhas atitudes que provam. Então eu posso num culto cantar que amo a Deus. Eu posso fazer uma oração dizendo que amo a Deus. Eu posso ler Bíblia, eu posso citar texto. Eu posso me comportar, eu posso ter postura, eu posso ter tudo. Mas o que vai provar se eu tenho intimidade com Ele é a minha vida, é o dia a dia, é a minha prática. Eu estou dentro do texto e você vai entender o contexto. Já já eu sigo, eu acelero. Ora, o que a carta aos Hebreus está fazendo, irmãos? Fortalecendo a fé de gente que, como eu e você, sofre pressão. Quer ver um desafio aqui? Pegue os primeiros 4 personagens da tão decantada e conhecida galeria dos heróis da fé. Os 4 primeiros só. Os 4 primeiros citados como heróis que estão numa galeria. Ora, nós temos lá, a começar por aquele que ficou conhecido por uma oferta, que só ficou conhecida porque Caim ofereceu a oferta errada. Aí a oferta de Abel, que é uma oferta na realidade certa, é a oferta que não tem mérito de nenhum valor se não for pela fidelidade, ficou conhecido. O próprio autor aos Hebreus vai dizer que a oferta de Abel fala até hoje, e a de Caim também. Nós temos Abel, nós temos Enoque, que numa época em que todo mundo fazia o que queria, irmãos, e o texto de Gênesis capítulo 6 vai dizer que a população, que o homem, que a degradação moral era grande, alcançava a todos. O texto é tão forte que o autor do livro de Gênesis, supostamente alguns vão sustentar e eu vou junto, porque eu não tenho prova contrária atribuído a Moisés e a tantos outros que lhe ajudaram a escrever, vai dizer que Deus se entristeceu de ter feito o homem. É lógico que esta palavra se entristeceu, arrependeu, dá a Deus um sentimento humano, mas Deus não se arrepende do que Ele faz. A propósito, Deus nunca se arrependeu de ter chamado você, de ter amado você, de ter investido em você, e Ele jamais vai se arrepender. Eu vou voltar para o contexto, porque nada do que Ele faz dá errado. Me ajuda aí a pregar nessa noite, sem medo da Covid. Pode falar que você está de máscara. Diga para a pessoa que está do teu lado, aquieta teu coração, não vai dar errado não. Eu prego, irmãos, por revelação e por profecia. Eu não prego por técnica, eu não prego por homilética, eu não prego por preocupação, eu prego para ser voz de Deus para você nessa noite. Então receba essa palavra, aquieta o teu coração, confia em Deus. Não pode dar errado se a tua vida está nele, vive nele, respira por ele, ama ele, está agarrado nele, está colado nele. O
texto que a Camila usou aqui na hora do louvor. Eu vou, me permita, Camila, usar o texto porque eu amo esse texto. Ele é a base da minha vida. Em Cristo, digo a verdade, não minto, estou no altar do Senhor e diante de homens de Deus. João 15:7. Agora preste atenção, irmãos, porque a segunda parte é linda. Isso aqui é igual o Salmo 37:5 que eu citei lá na inauguração da farmácia. É lindo, irmãos, o texto, não é isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente só fica com o mais ele fará. A gente esquece das dois primeiros verbos que são nossos. Entrega e confia. Olha o que o texto vai dizer. Se vocês permanecerem em mim, Jesus falando, e a minha palavra estiver em vós, aí sim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Mas tem que estar nele, na palavra dele. Senão você vai pedir coisas do teu coração, da tua vida. Quando fizer aqui, irmão, deixa eu contar um testemunho aqui que eu fiquei cocheando entre dois pensamentos. Conto, não conto, conto, não conto. Mas como eu me exponho demais, quando o Neide está presente, ela não deixa, ela me dá aquela olhada, cala a boca. Quando ela não está, eu me solto. Eu estava aqui sentado, e aí quando vocês falaram do ato profético, fizemos lá também, e eu acredito e faço, irmãos. Mas pastor, Deus vai se mover por causa de um papel escrito? Ah, meu irmão, Deus se move pela reação do teu coração. Mas quando você exercita a fé, quando você pratica a fé, isso agrada o coração de Deus. Irmão, vamos parar com essa bobajada de querer ficar explicando um Deus que a gente nem conhece, irmãos. Então é pecado? Não. Então se é bom para Deus, faça. Que isso, pastor? Não conhecemos, não. Ah, se nós conhecêssemos Deus, o profeta vai dizer que os nossos caminhos não são os caminhos dele, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Não é pecado, mas é para provar a tua fé. Faça, acredite, porque é isso que te dá mobilidade, é isso que te movimenta, é isso que te fortalece, meu irmão. É melhor isso do que ficar parado gesticulando. Tá que nem aquele cara de João capítulo 5, irmãos. O homem da maca. Você quer ser curado? Eu quero mais. Que mané mais, meu irmão? Acredite em Deus, reaja para frente, vá em direção a Deus, se aproxime de Deus, confie em Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam e acreditam que Ele existe. Eu vou te dar só uma prova que não é sofisma, é prova. Por que escrever, pastor? Porque você prova que acredita nele. Não é a folha de papel. É a tua atitude, é o teu coração dizendo para ele, eu estou escrevendo aqui, Deus, porque eu confio e acredito no Senhor. Vamos lá? Já que eu sou prolixo, então o Espírito Santo tem que me ajudar, irmãos, a ligar uma coisa na outra. Senão você vai achar que eu estou falando demais. Se eu digo que confio em Deus, o que prova a Deus que eu confio nele? As minhas atitudes. Então toda atitude que eu tenho em direção a Deus prova minha confiança nele. O autor aos Hebreus escreve uma carta inspirado pelo Espírito Santo de Deus para você e para mim, para chegar até nós hoje, porque dos 4 primeiros heróis da galeria, dos heróis da fé, dos 4 primeiros heróis da galeria, irmãos, Enoque decidiu andar com Deus, e Deus nem permitiu que ele passasse pela morte natural, olhou para ele e falou, está tudo perdido. Gênesis 3 diz que Deus se arrependeu de ter feito ao homem, na realidade ele se entristeceu pela condição do homem. Aí o que Deus fez? Enoque, vem, bum, translador. Vamos pegar os outros 2 personagens. Ei, Abraão, deixa eu voltar um pouquinho, Noé. Quem, irmãos, em sã consciência faria o que Noé fez? Quem acreditaria para ter a fé que Noé teve? Então o autor aos Hebreus está dizendo que esses homens falharam. E eu não vou entrar no mérito da falha aqui, porque Noé comete uma falha que tem consequência até hoje, logo depois, alguns dias depois que sai da arca. Mas eu não quero evidenciar aqui a falha que ele cometeu, porque a falha vai provar um negócio para a gente já já. Mas eu quero lembrar você que a galeria dos heróis da fé citam 4 homens, tirando Abel e Enoque, que conta pouca coisa deles. Se tratar Noé, cometeu falhas. Sabe quem é o 4? Abraão. Aquele homem que num determinado momento temeu. Deus disse para ele, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, ele olhou para a circunstância dele, idoso. Olhou para a mulher Sara, idosa. Estéril, ele falou, como Deus? É difícil isso acontecer. Dentro das circunstâncias humanas, Abraão, irmãos, teve dificuldade de acreditar como você e eu tivemos. Mas ainda assim ele obedeceu. Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Hebreus vai dizer que é imputado por justiça de Deus, pela fé que Abraão teve, mesmo tendo receio, mesmo tendo medo. Porque ler o texto bíblico é fácil, irmãos. Pregar aqui é fácil, o difícil é viver. Hoje eu posso ficar aqui 40 minutos, 1 hora falando. E a gente na superficialidade do que nós lemos, todas as pessoas que eu faço discipulado, eu sempre digo a elas,
Saia da superficialidade do texto. Saia do texto simplesmente daquele personagem, de uma história que é real e que acontece com você e comigo. Abraão, com toda a dificuldade, creu. Ele saiu, ele abandonou, que não é difícil. É difícil, irmãos. Abraão olhou e falou: Senhor, olha aqui a minha realidade. Abraão, sai de dentro da tua tenda. Sabe o que é isso? Rompa os limites da tua realidade, Abraão, e vem para a minha realidade. Lembra o que eu disse de manhã? Transitar entre o natural e o sobrenatural é um desafio. Natural, Abraão olhou para ele, a idade dele, Sara, estéril, idosa, e pensou: não dá. Aí Deus falou assim: Abraão, sai do meio da tua tenda, vem aqui para fora. Abraão, conta as estrelas do céu. Não dá, Deus, são muitas estrelas. É isso aí, aí será a tua descendência. Vai, Abraão, vai ali na praia de Jeribá, conta ali os graus de areia. Conta, Abraão. Não dá, Senhor, são muitos, eu não consigo contar. Assim será a tua descendência. Você acreditaria? Abraão acreditou. Falhou, cometeu suas falhas, mas aqui é que está o grande lance: é confiar em Jesus. Eu vou agora trazer aqui o texto que eu li para você entender o porquê eu li Hebreus capítulo 5 e nós vamos em frente. Porque Hebreus capítulo 5, irmãos, mostra o valor de Cristo como sacerdote. Eu costumo dizer que o profeta recebe de Deus e fala para o povo. É isso que faz o profeta. Deus fala com ele, ele fala com o povo. Não o ofício, o título, o cargo do profeta. Aquele profeta que muitos irmãos gostam de procurar, não é que gostam de estar atrás dele. A meu juízo, sem nenhum demérito aos profetas que Deus continua usando. Mas a maior profecia melhor é a palavra de Deus, porque ela não falha. E quem tem a palavra de Deus não precisa correr atrás de um e de outro. Quem tem a palavra de Deus não precisa confiar. Não, mas o profeta disse, mas o irmão disse. Com todo respeito a todos eles, nós temos vários, mas o único infalível é Deus. É por isso que eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E é com ela que eu aprendo. E é com ela que eu cresço. Não esse profeta, mas o profeta que você pode ser e deveria ser. Números capítulo 11, versículo 29. A Moisés vai reclamar do peso do cargo e vai pedir a Deus para ajudar, porque ele estava cansado. Deus falou: eu vou te dar 70 homens para te ajudar a profetizar. Durante um tempo aqueles homens profetizaram, até que um momento, como quase todos, cansaram. Sabe quando passa o peso da empolgação? Eles cansaram e pararam de profetizar. Só Josué e Meldade continuaram. Só Meldade e Eldade continuaram. Aí Josué viu e foi contar para Moisés: todo mundo parou, só aqueles dois continuaram. Aí vem a frase de Moisés que diz o seguinte: você está com ciúme? Bom seria que o Espírito de Deus repousasse sobre todos e todos profetizassem. Todos que têm o Espírito Santo de Deus devem ser profetas, no sentido de falar a palavra de Deus. Mas pastor, eu não entendo muito a Bíblia, eu não conheço muito a Bíblia. Então diz o que ele fez por você, é a tua Bíblia hoje. Pensa, irmãos. O profeta recebe e fala, e o sacerdote? É o caminho inverso. O sacerdote é o intermediário, é aquele que leva as pessoas até Deus. Então perceba, o profeta, o caminho é esse. Deus fala, ele leva ao povo. O sacerdote não, o povo fala e o sacerdote leva até Deus. Ele é o meio de ligação entre o povo e Deus. O próprio Moisés vai dizer, ele, registrado em Deuteronômio, que Deus enviaria um outro assim como ele, um mediador, um intermediário, como ele, Moisés, foi lá atrás quando libertou o povo do Egito. E quem era esse mediador? Jesus Cristo. Só que o que a carta aos Hebreus vai fazer, irmãos, durante todos os textos, no primeiro capítulo vai dizer que anteriormente Deus falava através dos profetas, falou através da lei, mas nos últimos dias fala através do seu Filho. Toda a carta de Hebreus vai mostrar a eficácia de Jesus Cristo. Pastor, o que tem a ver tudo isso com o que o Senhor prometeu que diria agora à noite? Já vou chegar lá. Hebreus capítulo 5, em primeiro lugar, mostra o que é um sacerdote. Sacerdote, aquele que é usado por Deus no ofício de conduzir as pessoas até Deus. Ele pode ser ordenado por homens, mas a ordem vem de cima de Deus. Sacerdote não é sacerdote porque quer, mas é por escolha de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por quê? O sacerdote, como eu, como os pastores e como outros oficiais da igreja, eles ofereciam pecado. O sacerdote antigo, ele oferecia pecado pelo povo e por ele mesmo, e ele era rodeado de fraqueza. Então o sacerdote, ou melhor, o sacrifício oferecido pelo homem sacerdote, ele era ineficaz porque ele tinha suas falhas.
Para consertar o erro, segura essa aqui, irmãos. Vou te dar um recado de Deus. Você quer grandes mudanças? Só com grandes atitudes. Deus olhou a humanidade e falou: tá difícil consertar esse trem. Em que pese, ele nunca perdeu o controle. Tudo sempre esteve no controle dele. Ele sempre teve tudo programado. Como o senhor sabe, pastor? Ora, o homem peca lá no Éden. E no Éden mesmo ele resolve o problema. Quando o homem peca, a serpente se sente vitoriosa. E quando Deus vai exercer juízo sobre a mulher e sobre o homem, cada um recebe a sua penalidade. A mulher, eu sei que vocês não gostam, irmã, mas aí vai brigar com Deus. Porque Deus diz: a partir de agora o teu desejo será o do teu marido, e ele te governará. Eu vou multiplicar as dores do teu parto. E ao homem foi dito: você vai trabalhar e vai comer do suor do teu próprio rosto. E a serpente, ele vai dizer: você poderá até ferir o calcanhar da humanidade do homem, mas eu vou enviar aquele, a semente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça. Se eu tivesse em Camboriú, você tivesse em Camboriú, você estava rodando na cadeira, meu irmão. Sabe o que você não está entendendo? Camboriú rodava na cadeira agora, dava pirueta e tudo. Sabe o que você não está entendendo? Que tem lutas que você vive, tem provas que você passa e você diz: o diabo está furioso, foi o diabo que fez, o diabo está me atacando. Eu falei de manhã, irmãos, eu de vez em quando sou detalhista, vou lá, venho cá, mas o Espírito Santo é tão bom que liga tudo. É só ter capacidade de guardar, entender e depois praticar. Lembra o que eu disse? Ache o diabo na fraqueza, na queda de Pedro. Ache o diabo naquela cena, você não vai achar. Lá no Éden você acha, porque o diabo sabe que ele não pode nada contra Deus. Não tem cabo de guerra não, irmão. Deus de lá e o diabo de cá lutando, não. Deus olha para o diabo e diz: você está condenado, está vencido. Irmãos, me respondam as mulheres, a doutora me ajude, por favor. Por acaso mulher tem semente? Sim ou não? Não, quem tem semente é o homem. Quem joga semente na mulher é o homem. Eu estou errado, doutora? Então como é que ele vai dizer que é a semente que vai sair da mulher? Que é isso? Eu amo Bíblia e amo Deus, porque a semente que está na mulher foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o anjo vai até Maria e diz: Maria, o que está em você não foi colocado por homem nenhum, mas foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai dar luz, você vai trazer o mundo Salvador, o Redentor, o Emanuel, o Cristo que vai libertar a humanidade. Se liga, crente. Maria vai fazer a pergunta que você e eu fazemos. Diante de uma coisa difícil, recebe aí, porque isso aqui é profético para 2021, para a tua vida. Diante de desafios difíceis, que você para e pensa: mas como se dará isso? Olha a resposta do anjo para Maria: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, ele te revestirá. É isso que nós precisamos entender, que nós enfrentamos e vencemos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. É ele que provoca as coisas que são sobrenaturais e não naturais. O natural é isso aqui, o natural é o meu desejo, é o meu pensamento, é a minha força, é o meu conhecimento, é o que eu faço. Isso aqui é o natural, mas o sobrenatural é dele. Pastor, o senhor esqueceu, o senhor falou que ia contar um testemunho que se a Neide tivesse eu não contaria. Conto. Peguei o papel e pensei: meu Deus, projetos para 2021 eu tenho. Mas eu pensei: Senhor, daí vem a música que nós falamos hoje de manhã, que eu queria cantar daqui a pouco. Eu falei: Senhor, eu sei o que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Então sabe qual é o meu pedido? Toma o governo da minha vida absolutamente. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, irmãos. Eu costumo dizer para a galera que trabalha comigo: se prepare, porque se vocês estivessem na minha cabeça, ia dar medo de vocês levantar de manhã da cama. Porque 2021 é um ano para trabalhar, irmãos. Mas também eu não conheço ninguém que vença, que supere, que prospere sem trabalhar, sem se dedicar, sem se esforçar. Tem muita gente malandra, esperta, mas aqui não tem ninguém, porque só tem servo do Deus Altíssimo, amém? Em casa também não tem, de gente que sabe que precisa de duas coisas. A primeira, Deus sempre pediu àqueles a quem Ele escolheu: ânimo natural também, mas o ânimo mais importante é nele. E esforço. Então ânimo pelo Espírito Santo de Deus e esforço dos teus braços, há vitória em 2021 para todos nós, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um glória aí, dá um aleluia, demonstra a tua fé nele pelo poder dele. Eu disse: Deus, eu vou escrever exatamente isso.
Exatamente isso. O Senhor sabe o que eu quero. Mas quem sabe o que eu preciso é o Senhor. Eu tenho medo do que eu peço, irmãos. Porque se Deus não atender e eu conseguir pelos meus próprios méritos, eu posso me arrebentar todo. Vamos então finalizar o contexto do texto de Hebreus e seguir para o que eu prometi que faria agora de noite, que não tem nenhuma novidade. A propósito, não existe novidade. O que eu prego aqui você já ouviu não sei quantas vezes nos seus cultos que você participou. A grande diferença é que na teoria a prática é outra. A gente ouve da glória a Deus, dá aleluia e diz que culto, que palavra. Mas o que vai fazer efeito é daqui a pouco, é amanhã, são os próximos dias, se a palavra faz efeito ou não. Por isso que eu citei Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem que ter eficácia, irmãos. Eu decidi um dia que eu tomaria posse das palavras que eu entendia que o Espírito Santo de Deus traria à minha vida e que eu precisava vivê-las. Transformar elas em mais do que um culto. Irmãos, eu sempre digo isso. Deus pode curar hoje, libertar, salvar, renovar, restaurar. Você pode chorar, você pode rir, você pode pular, você pode tudo fazer aqui hoje. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Mas o lindo da vida é quando você vê que você amadurece. Eu vou para o contexto. Que você amadurece, que você cresce. Sabe qual é a coisa que mais me emocionou o ano passado, irmãos? Mais me emocionou. E eu mostrei até um testemunho para o Marquinhos, hoje de tarde, de uma pessoa que deu um testemunho público, de uma pessoa que enfrentava dificuldades, irmãos, de doenças terríveis. Ela tornou público, então eu posso falar aqui. Uma das empresárias mais bem-sucedidas da cidade que eu moro, irmãos. Uma mulher que lidera 2 redes da minha igreja, é uma das melhores líderes que eu tenho, vai entender. Mas ela enfrenta a síndrome do pânico e enfrenta, irmãos, ansiedade, crise de ansiedade braba. Ela é uma das melhores líderes que eu tenho. Uma empresária, irmãos, de respeito. Uma mulher estabilizada. Uma mulher inteligente. Mas ela enfrentava essas coisas. Eu mostrei ao Marquinhos o testemunho dela. E o que é lindo, irmãos, ver que apesar dela continuar indo aos psicólogos, aos médicos, respeitando o ofício de cada um. Porque eu costumo dizer o seguinte: Deus pode te curar na hora que Ele quiser, agora pela palavra dEle. Mas Ele pode usar um médico também para te curar. Agora escute. Ela vai declarar, e declara desde o ano passado, depois que eu me submeti ao discipulado, a viver a vida de Cristo, eu estou experimentando a cura pela palavra de Deus. Eu vi gente, irmãos, que saiu de casamentos frustrados. Eu vi gente que saiu arrebentada, irmãos. Pagou caro. Não é contra, irmãos. Entendo o que eu estou dizendo, cada um na sua adequação. Eu estou procurando não fazer juízo do valor da vida de ninguém, nem da atividade de ninguém. Eu estou falando de Bíblia, eu sou pastor. Eu vi gente descer para o Rio de Janeiro e pagar, cara, pastor, vou pagar 3 mil, 2 dias de palestra, eu vou voltar voando. Voou por 2, 3 semanas, depois voltou a aterrissar de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia dá de graça o que essa galera paga uma fortuna aí fora para conquistar. E eu vi gente, irmãos, superando, vencendo pelo valor da palavra de Deus. E é isso que Pedro vai entender. E o que o capítulo 5 vai mostrar primeiro, para o que serve o sacerdote, eu já disse aqui. Aí ele vai dizer que Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio existe antes da lei. Melquisedeque está antes da instituição da lei. Abraão oferece dízimo a Melquisedeque, que vai lhe dar também pão e vinho. Olha uma relação que a gente faz hoje, mas que é anterior. Porque o sacerdote já existia. E aí o que Hebreus vai fazer? Mostrar que Jesus é da ordem humana, do sistema sacerdotal de Melquisedeque. Cita Arão, que foi escolhido por Deus como sacerdote. Mas segura aqui, porque aí eu vou caminhar para encerrar. Mas ele vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Escuta isso aqui, irmãos, porque se a gente não entender isso, é o que Hebreus vai dizer lá no final, 12, 13 e 14. Sabe por que muitos não progridem, não crescem, não amadurecem, não vencem lutas pequenas, irmãos, do dia a dia, e nem as grandes? Porque continuam sendo imaturos, ignorantes. A palavra ignorante é uma daquelas que eu citei aqui como religião, que com o passar do tempo perde o valor, a semântica do que realmente significa. As pessoas distorcem, por exemplo, existem palavras que com o passar do tempo ela foi mudando, não é isso? E aí foi tomando um sentido novo. Eu não sou professor de gramática, muito menos de português, mas um pouquinho de estudo aqui e ali a gente consegue chegar a essa conclusão. Então perceba, irmãos, a palavra, nesse sentido que nós estamos dizendo aqui como religião, assim também algumas palavras perderam o seu sentido e foram prejudicadas.
Agora, se eu parar para pensar que que o autor aos Hebreus aqui chama de ignorante, acredite, naquele que ignora conhecimento, irmãos. A gente chega para a pessoa e fala assim, você é um ignorante. Eu estou querendo chamar ele de estúpido, de grosso, e outros adjetivos mais. Ignorante é aquele que ignora um conhecimento. Eu ignoro conhecimento num monte de coisa. Eu sou ignorante num monte de coisa. Segura aqui, irmãos. Eu prometo que eu vou caminhar para encerrar. Mas quando você ignora conhecimento da palavra de Deus, aí você está prejudicado. Algumas pessoas encontram uma zona de conforto para dizer o seguinte, eu não entendo a Bíblia. Tem adequações culturais de tradição? Existem. Existem adequações contextuais de tempo? Existem. Mas quem é que não acredita? Por exemplo, eu leio um salmo. Agora vamos lá. Eu quero ler a palavra de Deus para tornar efeito para a minha vida. Eu amo o texto. Por exemplo, Salmo 46:1. É um dos textos que eu mais amo. Deus... Mas meu Deus do céu. 46:1. Quem citar eu dou um presente. Vamos, seminarista, tira a onda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Precisa de teólogo? Precisa de teólogo? Sim ou não? Não precisa. Eu poderia citar vários textos aqui para você ler. Eu disse à minha filha esses dias, filhinha, começa com os evangelhos. Mas pai, a Bíblia começa no Gênesis, beleza. Mas se você estudar Jesus, obrigatoriamente você de vez em quando vai ter que ir lá. Quer entender Deus? Olhe para Jesus. E não sou eu quem digo isso, é Paulo. Colossenses 1:5. Ele é a imagem do Deus invisível. Não sou eu quem digo isso, é o autor aos Hebreus no capítulo 1. Todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Paulo vai dizer também, escrevendo aos Filipenses 2:5, tenhamos o mesmo exemplo de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, abriu mão da sua glória, se tornando servo semelhante a nós. Você quer mais o quê? Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Vamos lá para encerrar? Eu vou te falar duas coisas que você já sabe, você só se esquece. Do porquê nós não podemos nos afastar de Jesus. Eu disse de manhã que a queda que Pedro viveu foi provocada por soberba, por enfraquecimento imperceptível. Eu gosto de detalhes diferentes, sabe por quê? Porque aqueles que você ouve sempre, você dá glória a Deus, aleluia, e fala, caramba, que coisa forte. Mas às vezes não chama atenção de tanta naturalidade que se tornou. Mas quando você para pensar, e mamãe me ensinou isso com 13 anos de idade, a melhor mensagem, a melhor aula é aquela que faz você pensar. Ora, enfraquecimento imperceptível, o que é isso? O diabo coloca um prato grande, uma tentação grande, você repreende, para trás de mim, Satanás, porque você está vendo o diabo nela. Mas aqueles enfraquecimentos que são gradativos, dia após dia, senta para conversas que não deveria ter, se mete em assuntos que não deveria se meter, faz amizade com pessoas que não deveria fazer, se mete em coisas que não deveria se meter, ouve coisas que não deveria ouvir, fala coisas que não deveria falar, permite que certos sentimentos entrem no teu coração que não deveria permitir. Com o tempo você vai enfraquecendo, só que você não percebe, e tem um perigo. Você vai entender o que eu vou dizer, se estiver dentro. Irmão, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, olha só, eu contei aqui de manhã, o diabo pediu para te testar, para cirandar você, malhar você como trigo. Pedro já estava andando com Jesus, irmãos, 2 anos aproximadamente, mais alguma coisa. E Jesus vai dizer assim, Pedro, quando você se converter, conta aos teus irmãos, você vai fortalecer a eles. O que isso quer dizer? Pedro não estava convertido. E o que Pedro não percebeu é que o enfraquecimento ele não percebia. Não vou hoje não. Vou ler Bíblia hoje não, vou fazer outra coisa. Vou ler isso aqui, vou ficar 2 horas, me perdoem, viu? Vou ficar 2 horas olhando mensagem, olhando Instagram, olhando WhatsApp, e vou ler a Bíblia só quando eu precisar de uma palavra para me socorrer numa hora de problema. Gasta muito tempo falando tanta coisa e pouco tempo orando. Ao invés de ouvir louvores bonitos como esse que eu estou pedindo, clamando por misericórdia, que diz ouvir o teu falar. Eu estou cansado de tentar pelas minhas próprias forças. Eu estou cansado de ouvir todo mundo e não obedecer a Deus. Eu estou cansado. Está na hora de ouvir Deus falar e fazer o que Ele está falando. Irmãos, nessa pandemia aí, meu carro virou igreja. Era culto dentro do carro direto, irmãos. Porque eu transitava no estado do Rio de Janeiro todo, ajudando igrejas que tinham problema com a pandemia. Aqui não precisava de ajuda, mas eu estive até aqui pregando. Aqui sempre teve na benção. Mas lugares que não estavam como aqui, sem culto, parado, desanimado. E era o meu carro com esses louvores que me sustentavam. Esse que nós cantamos de manhã, ainda. Mas vocês estão desanimados, hein? É a máscara?
louvores que me sustentaram, palavras de Deus que me sustentou. E eu não precisava de nenhum exegeta, eu não precisava de nenhum técnico em hermenêutica. Eu só ouvia Deus falando: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu só ouvia, Camila, Deus falando. Eu ouvi a voz de Jesus dizendo, João 15:15, eu sou amigo de vocês, vocês não são meus servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu compartilho tudo que o Pai me conta, eu conto para vocês, vocês são meus amigos. Eu escuto a voz de Jesus falando em João 16, a partir do 12. Vocês estão me vendo agora, daqui a pouco não me verão e vai ficar difícil. A crise vai vir, vai ser muito complicado, mas suportem, porque logo depois vocês vão me ver e a alegria de vocês será tremenda. Pastor, e os 2 conselhos? Escute isso aqui, você já sabe. Tem coisas que só Ele vê e que só Ele sente. Escute isso aqui, irmãos. É de uma simplicidade que você não dá nem valor. Essa é a verdade. A frase que eu estou dizendo é de uma simplicidade que você não valoriza. Por que eu não posso me afastar de Jesus? Eu prometo encerrar agora. Só essa colocação. Vamos voltar a de manhã e a sua lembrança? Eu li Mateus capítulo 26, que prova e mostra a queda gradativa de Pedro até o momento triste em que ele nega Jesus. Na terceira vez chegando a se irritar. Se irritar. Irmãos, não abre não, confia em mim. Se você pegar a sua Bíblia e for lá para Atos capítulo 9, você vai ver um Pedro a caminho de Jope, fazendo a obra de Deus. O Pedro que negou. Se você pega Pedro andando com Jesus e dizendo, jamais te negarei. Se você olha Pedro negando 3 vezes, chorando amargamente, você vai criar um cenário teu. Escute o que eu vou te dizer. Sabe por que você não pode se afastar de Jesus? De jeito nenhum. A soberba não pode te afastar. O enfraquecimento não perceptível não pode te afastar. E o distanciamento é quando você está longe de vez, não pode. Porque Pedro vai entender que ele dependia de Jesus. Entre o capítulo 9, que ele é usado para curar um homem que estava paralítico, Finéias, paralítico. Chamam Pedro e dizem, olha, tem um homem paralítico. Pedro vai até lá e age igual a Jesus agiu com aquela mulher do fluxo de sangue. Só que agora Pedro olha para aquele homem, vai até a casa dele e diz, senta, você está curado. Levanta agora porque Deus está te curando. E Finéias fica curado na hora. Mas não acaba por aí. Eles escutam que Pedro está por perto e dizem assim, tem uma mulher Dorcas que está morta. Igual Talita, o nome dela é Tabita. Só muda uma letra. Pedro vai até a casa de Dorcas, também conhecida como Tabita. Ela está morta. Já está em cima na casa, tem gente chorando. As viúvas estão chorando. Acabou Pedro. Por que chamaram Pedro se já estava morto? Porque tem gente que acredita que Deus pode mudar uma circunstância. E Pedro aprendeu isso. Irmãos, eu vibro. Porque Pedro talvez se lembrasse quando Jesus disse lá atrás, João 14:12, aqueles que creram em mim, segura aí crente, farão obras iguais e maiores do que a que eu fiz. Ele falou para discípulo. Pedro estava lá. Só que Pedro, como você e eu, na hora, deve ter dado glória a Deus, pulou, aleluia, saiu daquele culto todo cheio de poder. Mas Pedro esqueceu depois. Porque a soberba, o enfraquecimento que ele não percebeu e o distanciamento fragilizaram Pedro. Pedro caiu. Só que ele vê e sente coisas que você não vê e você não sente. É por isso que nós não entendemos. Mas precisamos estar ao lado dele. Se pegarmos Atos capítulo 9, Pedro entra na casa de Tabita, também conhecida como Dorcas. Todo mundo chorando. Ele faz igualzinho Jesus na casa de Talita, filha de Jairo. Ele entra na casa, primeira coisa, tira todo mundo, tira esses pranteadores, aí sai todo mundo. Jesus fez isso na casa de Jairo. Tira todo mundo, dentro da casa, só eu, os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Tem hora, irmão, que é para fechar a porta, se proteger, se preservar e deixar um milagre acontecer lá dentro.
Saia do burburinho da multidão e se aproxime do silêncio de Deus. Ele é mais eficaz do que o falatório aí de fora. Só que tem gente que se acostumou com o falatório, com disse-me-disse. E isso enfraquece. Isso deixa você cada vez mais fragilizado. Então tem horas que você tem que se preservar. Fecha a porta da tua casa, busca o teu milagre lá dentro. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 6. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque é em secreto que o teu pai te ouve. Tem hora que você tem que preferir o silêncio de Deus do que o barulho da multidão. Tem muito barulho lá fora, então vá se reservar e se preservar em Deus. É por isso que tem gente doente aí, irmãos. É um falatório, vem vacina, não vem vacina, Fachel de manhã só falando gente que morre e que não morre. É Fachel o nome dele, sei lá. É só falando coisa ruim. E o crente acorda de manhã e começa a assistir aquilo, irmãos. Aí daqui a pouco mexe no WhatsApp. O demônio usa o WhatsApp às vezes, irmãos. Vem notícia ruim, vem coisa ruim, vem crítica, vem aquelas coisas. Eu costumo dizer que a segunda-feira é madrasta do domingo. Com todo respeito às madrastas, eu tenho uma e é uma benção. Irmãos, por quê? Domingo você sai daqui cheio do poder de Deus. Quando chega na segunda-feira vem pedrada. O que você tem que fazer? Jesus, agarradinho Jesus. De manhã ouça a voz do mestre. Pedro entendeu o valor disso. Aí ele entra na casa de Tabita, igualzinho o mestre. Todo mundo fora, fecha a porta. Tabita, filha de Jairo, Talita. Para Talita ele disse, Talita, cume. Igualzinho ele diz, Tabita, cume. Tabita, levanta-te. Dorcas, levanta-te. E aquela mulher se põe de pé. Ele pega pelas mãos e levanta aquela mulher, igualzinho o mestre. Pedro entendeu que ele não podia ficar longe do mestre, porque só ele vê coisas e sabe de coisas que você não sabe, você não vê. A gente se acha muito, irmãos. Quem é que imaginava que a gente ia passar por tudo que passou, irmãos? Eu costumo dizer que tem gente que se acha tanto, ou eu. Irmãos, um vírus está arrebentando muita gente boa aí. E ele não escolhe a quem. Não precisa de vírus, não. Você precisa esperar uma pandemia para entender isso. Eu estou aqui hoje, irmão. Saio dali agora. Pastor, não fala isso não. Tem que... Isola, mas crente não isola, né? Eu estou aqui hoje, irmãos. Posso... Irmão, o pastor já ouviu histórias como essa. Pastores pregando, Deus levou aqui. Que papo é esse de você se achar? Não, eu entendo, eu faço. Faz nada, irmãos. Entende nada. A gente depende dele, a gente respira por ele, a gente vive para ele. Pedro vai entender isso. Eu vou encerrar. 9. Aquela mulher ressuscitada, senta. As pessoas olham e dizem, ele está agindo igual o mestre. Mas tudo tem uma história. Pedro negou, Jesus foi atrás dele, porque ele não se arrepende de quem ele chama. Vai no mar. Pregador melhor do que eu faz uma lenha com aquelas 3 vezes que ele pergunta a Pedro se ama. Vamos superar isso? E só pensar no seguinte: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, se é o Pedro anterior, lembra que devagarzinho foi caindo? Agora ele está crescendo. Tu sabes. Ele não teve coragem. Amo, Senhor, e vou contigo. Ele lembrou que errou. Irmãos, quem já cometeu erros na vida, tem cuidado na hora de afirmar certas coisas. Ele pensou, opa, Senhor, tu sabes. Ah, então tá bom, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu a Pedro a maior responsabilidade que um homem pode ter. Sabe por quê? Porque Pedro reconheceu a falha. Porque Pedro se permitiu ser tratado e ser um novo homem. Jesus sai dali, se encontra com eles logo depois, Atos capítulo 1, e faz uma promessa. Fica aqui. Não sai de Jerusalém não, porque do alto virá uma promessa. A promessa veio 50 dias depois. Pedro agora está aprendendo a confiar no mestre. Sai para pregar e começa a pregar, e milhares de pessoas são convertidas. E aí, pastor, eu vou parar agora em nome de Jesus. Aí é que arrebenta com muita gente boa, irmãos. Pedro vai pregar. Ei, quem já ganhou uma alma para Jesus aí? Uma alma para Jesus, quem já ganhou? Quase todo mundo. Pedro prega, irmãos. 3.000 se convertem. Aí os caras, aqueles escribas, aquela raça ruim que aqui não tem, mas sempre tem em todo lugar, começa a questionar. Ué, mas como é que pode? Esse homem é indouto. Ele era pescador. Como é que pode? O que eles não entendem. Voltemos ao capítulo 5 de Hebreus. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Quero que dê certo.
Mas acontece que quem escolheu foi Deus. Pessoas aqui teriam testemunhos melhores do que os meus de superação e vão reconhecer, sabe o quê? Eu me esforcei, eu tive ânimo, pastor, mas se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Pedro vai entender esse negócio. E vão tentar, Pedro, você não pode pregar. Eu não posso parar de falar do que tenho ouvido, do que tenho visto. Eu tenho que pregar Jesus. Tentaram enganar Pedro, Ananias e Safira. Lembra o que eu disse de manhã, discernimento? E Pedro discerniu pelo poder de Deus. É Pedro quem vai ganhar uma autoridade dada por Deus. Esse homem entendeu, irmãos, que tem coisas que só Deus vê, só Ele sente. Hebreus capítulo 5 diz que Ele derramou lágrimas de súplicas quando esteve aqui encarnado. João capítulo 11 diz, 35, que Jesus chorou. Quando? Quando ele chega naquela aldeia e o amigo Lázaro está enterrado, sepultado, 4 dias. Ninguém acredita mais que vai acontecer alguma coisa. E aí você se pergunta, ué, se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, porque ele avisou, por que ele chorou? Porque ele vê coisas, sente coisas que você e eu não sentimos e não vemos. Ele viu a tristeza daquele povo, de amigos dele, porque as duas irmãs disseram a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus, quando viu a tristeza deles, sentiu a tristeza deles. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele não ficou indiferente à dor deles. João capítulo 12, ele entra em Jerusalém. É Lucas quem vai registrar no 19. Ele chora por Jerusalém. E Jerusalém está em festa. Uma festa, venda de comércio, todo mundo numa alegria. Parecia, irmãos, ano passado, antes da gente viver tudo isso, todo mundo comemorando Natal, Ano Novo, uma festa violenta, todo mundo, carnaval, tudo acontecendo. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas ele está daqui olhando. Eu sei tudo o que vai acontecer. Jesus olhou Jerusalém e chorou, porque ele sabia que 70 anos depois, Jerusalém seria sitiada. Ele sabia que o templo seria destruído. Por isso ele entra no templo e diz, vocês estão fazendo da minha igreja, da minha casa, um covil de comerciantes. E detalhe aqui, irmãos, a gente só fala dos caras que vendiam no templo, mas se esqueceram que só tem vendedor porque tem comprador. Se tinha gente vendendo, tinha gente comprando. É igual falar mal de político. Se tem política é porque tem gente votando. Então falam mal do comércio, mas tinha gente comprando. Então vamos lá, Jesus quebra tudo e diz, vocês estão fazendo da minha casa um covil. E acaba porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Aqui eu encerro. Por que você não pode se afastar de Jesus? Porque ele sente coisas e vê coisas que você não sente e você não vê. Coloque-se em pé, por favor, nós vamos orar neste momento. Eu vou propor um propósito aqui para quem quiser, obviamente. Um lance da igreja lindo é ser voluntário, é só fazer aquilo que você quer. Talvez você já tenha feito isso no culto da virada, talvez você tenha feito isso já em alguns cultos que você participou. Mas a minha orientação para você agora é, você pode escrever o que você quiser nesse papel, irmãos. Cada um com o seu pedido, como eu disse aqui, eu acredito que Deus possa fazer. Acredito. Mas talvez o maior propósito que você deva fazer, o melhor pedido que você deva fazer, sabe qual é? Sabe qual é? Espírito Santo de Deus, me ajuda a não me afastar da tua presença. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de ir à igreja. Eu não estou falando de ser dizimista, ofertante. Eu não estou falando de tocar, de cantar, de pregar. Eu estou falando de viver Cristo, sobretudo, fora daqui, lá fora. Eu estou falando de buscar respirar Cristo. Eu não estou falando de religiosidade. Ah, mas eu não tenho cargo. Você tem o maior cargo de todos, que é ser filho de Deus, porque não é cargo, é encargo. Eu estou falando de viver com Ele porque você ama, porque eu não posso depender o meu relacionamento com Deus pelo que Ele faz. Eu disse hoje de manhã e repito, Jesus não veio resolver um problema circunstancial. Ele não veio resolver uma circunstância sua amanhã, uma conta, um problema, um relacionamento, uma doença, não. Ele veio resolver um problema de existência. Salvação, vida eterna, nova criatura, nova perspectiva de vida. Viver Cristo, respirar Cristo, andar por Cristo. Vou te fazer uma proposta. Coloque 2021 agora um propósito diante de Deus. Senhor, eu vou investir mais meu tempo esse ano em andar contigo. Ih, pastor, aí pegou, hein? Eu vou colocar lá no pedido que a irmã distribuiu aí, os diáconos, aí as irmãs. Eu vou botar lá o que eu quero, as bênçãos que eu quero. Você não entendeu nada. Mateus capítulo 6 é um princípio de vida existencial e não circunstancial. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque Cristo, viva Cristo, acredite no que eu vou te dizer. Todas as outras coisas ficarão bem mais fáceis. Eu não estou dizendo que você vai ter
solução, como foi dito aqui hoje. Não estou dizendo que a vida é linda, maravilhosa, que você não vai ter problema não. Isso é uma mentira. Tanto é que ele avisou: no mundo tereis. Então tem aflição, amado. Mas tende, porque ele disse, vocês vão ver a maior tragédia da vida humana: eu serei crucificado. O que eles não sabiam é que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Feche seus olhos, por favor, se você assim quiser. Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa noite. Nos ajude, Deus, a entender a Tua palavra e a importância de nós nos firmarmos em Jesus Cristo. Ao texto que foi sugerido aqui na ministração do louvor: permanecer no Senhor, guardar as Tuas palavras. E aí nós teremos êxito na nossa vida. Não adianta correr atrás de uma coisa e de outra. Não adianta buscar o sucesso material. Não adianta buscar o sucesso pessoal, se a grande realidade na minha vida não for viver Cristo. Nós queremos depositar agora, entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que nós confiamos, precisamos e queremos. Nós queremos colocar a nossa vida agora mais do que nunca nas Tuas mãos. Senhor, aqueles que ainda não Te aceitaram como Salvador, que o Teu Espírito Santo fale ao coração deles que a única razão de vida verdadeira é Cristo. Para aqueles que já Te aceitaram como Salvador, que agora, Deus, possam renovar essa aliança, que agora possam declarar: eu vou viver Cristo, eu vou respirar Cristo, eu vou andar segundo Cristo, eu vou confiar em Jesus Cristo, porque só Ele vê coisas e sente coisas que eu não posso ver e sentir. Espírito Santo de Deus, nos ajuda naquelas fraquezas que nós não sabemos como conseguir. É isso que Hebreus diz. O Senhor faz por nós aquilo que nós não conseguimos, e o Senhor já fez. Faça-nos, Deus, superar a nossa ignorância, a nossa falta de maturidade. E falta de crescimento, imaturidade, atrofia a fé. Faz com que pessoas tenham fé minimizada, inferiorizadas, porque não creem na eficácia da morte de Jesus Cristo. Tomemos posse nessa noite do poder da cruz, do poder da ressurreição. Vivermos a eficácia do sacrifício e da ressurreição dele, para de fato vivermos uma vida vitoriosa, bem-aventurada através dele, em o nome de Jesus. Aplauda e glorifica o Senhor. Dá pra ir nela? Rei do céu, estou aqui. Aleluia. Prostrado, Rei do céu, estou aqui. Prostrado, adore Ele. Adore. Não é só cantar, é declarar. Posso ir além. Você pode estender a sua mão para o Senhor e adorar com toda a força que há dentro de você. Melhor lugar para se estar. Declare com seus lábios que o melhor para se estar, o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor Jesus. de joelhos aos pés da cruz. Eu posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. De joelhos aos pés da cruz. Eu posso, você pode ir além. E o melhor lugar pra se estar, adore. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Já vi o teu amor, já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Aí já vi o seu amor
me sustentou até aqui. Cante, adore, adore. Nunca desistiu, como fogo veio e me envolve. Declare que Ele é vitorioso. Você não sabe como vai ser o teu ano. Você não consegue ver os próximos dias, mas você consegue confiar nele. Confia nele. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele agora. Não dá para confiar em nós mesmos. Confia nele. Confia nele. Vitorioso é. Vai, Nova Jerusalém. Declara, declara com força. Declara com força. Vitorioso é. Vitorioso é. Jesus. Oh, é vitorioso. Vitorioso é. Vitorioso é. Vitorioso é. Jesus. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo veio e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Desistiu, como fogo vem e me envolve. Aleluia! Vou relembrar você que estava de manhã e vou lembrar você que está aqui. Eu quero profetizar um 2021 abençoadíssimo para a tua vida. Tem coisas que você não sabe, você não consegue controlar, você não consegue ver, e tem coisas que você nem sente. Mas Ele vê e Ele sente coisas que você não pode. Só há uma maneira de ter paz, de ser feliz e de confiar nele, confiar no futuro. Romanos capítulo 8, 32 é um texto para sustentar você e eu. Aquele que nem mesmo poupou a seu filho, antes o entregou por amor a você e a mim, não nos dará todas as coisas? Deus tem muita coisa boa para você esse ano. Deus tem muita coisa boa para você esse ano. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter enfrentamento, mas tem muita vitória através do poder dele. Ninguém disse que seria fácil, mas também Deus sempre disse que Ele amaria você até o fim. Aplaude e glorifique ao Senhor. Exalte a Ele. Aos pés da cruz, posso ir além. Você pode estender a sua mão mais alto que você puder para cantar assim. Há lugar pra se estar. É aos seus pés, é aos seus pés. De joelhos aos pés da cruz, eu posso
lugar. Olha o que você está dizendo, meu irmão. É aos teus. Mais uma vez, agora mais forte do que você cantou. Vamos lá.